Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam cada um de nós nessa manhã, dia 30 de dezembro, terminando o mês, terminando o ano, e continuamos firmes pela graça do Senhor, sendo sustentados por essa graça que nos fortalece, que nos educa, que nos instrui e que nos salvou. A gente vai tratar hoje, queridos, da profundidade, da abrangência dessa graça por meio da qual nós fomos justificados. A gente precisa olhar para o texto, olhar para o nosso coração, diariamente, constantemente, para que a gente possa entender o que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Quando nós entendemos isso, profundidade, que é necessário que seja entendido, a nossa vida é transformada. Muito da nossa falta de transformação, falta de devoção, falta de compromisso, é porque a gente entendeu pouco aquilo que aconteceu naquela cruz. E o que aconteceu naquela cruz foi demonstração absoluta da graça de Deus, é algo que precisa transformar a forma como nós vivemos. E se não transforma como nós vivemos, o modo como vivemos, é porque nós não entendemos o que aconteceu. Apenas ouvimos falar, achamos uma ideia interessante, algo que está escrito na Bíblia, algo que eu concordo, porque todo mundo concorda, mas, na verdade, eu não creio, porque aquilo não transforma a minha forma de pensar e a minha forma de viver. Então, em busca dessa transformação, queridos, nós vamos meditar essa semana sobre a questão da justificação, que veio basicamente por causa da graça de Deus para a nossa vida. Veja Romanos 5,12, diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É importante que a gente entenda esse porque todos pecaram. O que o texto diz para nós aqui, queridos, é que nós pecamos em Adão. Mas como assim? Como eu pequei em Adão? Adão é Adão, William, como é que eu pequei em Adão? A questão é o que a Bíblia afirma, não é um dogma cego que você precisa aceitar, goela abaixo. Não é, gente. Tem uma lógica muito clara no que está colocado aqui. Se não fosse Adão, se fosse William, eu teria pecado da mesma forma. Se não fosse Eva, se fosse qualquer pessoa, se fosse Rosemary, teria pecado da mesma forma. Percebe que é isso que a Bíblia diz. Então, quando eu me oponho a isso, eu já estou pecando, porque eu estou dizendo que Deus não me conhece, tanto quanto eu me conheço. Então, é importante que a gente entenda que nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores, porque nós iríamos nos rebelar contra Deus se nós estivéssemos no lugar de Adão. E é isso que a Bíblia diz. Agora, veja, vamos avançar um pouco. Então, esse é o primeiro ponto. Para que nós possamos entender a graça de Deus que nos alcançou, nós precisamos entender que nós somos rebeldes. Somos contra Deus. Naturalmente, nós somos inimigos de Deus. Romanos 5,17, o texto diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então aqui tem algo importante, queridos. O pecado, quando entrou no mundo, não precisa ter fé para ver o que o pecado fez com a humanidade. Só você olhar meia hora de televisão, você vai ver assassinatos, guerras, covardia, estupro, traições, enfim, coisas absurdas. Pessoas matando outras por causa de R$20, R$30, por causa de um relacionamento que não foi atendido. Matam, trucidam, estupram. É isso que o pecado fez. O pecado dominou o mundo sem Deus. No entanto, o que o texto diz aqui é que a todos que recebem a graça de Deus, eles reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que recebem a graça de Deus, eles não estão sujeitos
ao poder desse pecado. Sofremos as consequências, porque estamos no mundo caído, mas nós podemos vencer esse pecado, porque nós somos alcançados pela graça. Então, aí que está um primeiro ponto importante. A graça nos liberta do poder do pecado. O pecado ele é avassalador, o pecado domina. 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que escolheram o diabo como seu Deus ao desobedecer ao Senhor. Mas nós, pela graça, nós estamos livres desse poder do pecado. E veja que todos que recebem, não são todos que são livres do poder do pecado, mas aqueles que recebem a graça de Deus por meio de Cristo. Veja que Romanos 5,18 diz assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos aqueles que recebem. É o que está escrito em Romanos 5,17. Então, amados, nós nos rebelamos contra Deus, nós somos inimigos de Deus, mas mesmo assim, apesar de todos os pecados que nós temos cometido, pensamentos, sentimentos e ações, a graça de Deus demonstrada em Cristo removeu essa culpa e colocou essa culpa em Cristo. O nome disso, gente, é graça de Deus. Isso, humanamente falando, é escandaloso. É um escândalo você tirar a culpa de alguém e colocar a culpa em outra pessoa. Percebem que se nós olharmos isso no mundo natural, você não vai aceitar isso. Como é que um inocente vai pagar por um culpado? Mas o nome disso quando é aplicado à nossa vida espiritual, se chama Evangelho. Por isso que o Evangelho ele é escândalo, ele é loucura. 1 Coríntios 1,18 fala sobre isso. Mas nós entendemos que essa loucura, para o mundo, para nós, é poder para a salvação. Romanos 5,19 diz: por causa da desobediência de Deus, desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Veja o poder, a eficácia. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a graça de Deus e o título era A Eficácia da Graça de Deus. A graça de Deus ela é eficaz, ela resolve, ela é absoluta. Não há nada que supere a graça de Deus. E é o que Romanos 5,20 diz. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, ou na Almeida fala que à medida que o pecado abundou, superabundou a graça. Então, queridos, se nós quisermos pensar na força, na profundidade da graça de Deus, basta que nós olhemos todos os pecados já cometidos, desde Adão até hoje. É algo imensurável. Os pecados que estão sendo cometidos hoje, olharmos em volta e sabermos e entendermos que a graça é maior do que todos esses pecados. Percebem a força da graça? Esse é o ponto que eu queria que a gente pudesse fixar bem, né, nessa devocional, para que isso possa gerar no nosso coração uma verdadeira gratidão ao Senhor. Essa graça de Deus, ela é maior, é mais forte, é mais profunda, é mais avassaladora do que todos os pecados já cometidos desde Adão até agora. E é essa graça que nos alcança. É essa graça que nos transforma. É essa graça que nos salva. É essa graça que nos capacita a viver de uma forma que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Romanos 5,21, o texto continua: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna. Aqui nós temos uma relação direta, naturalmente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, como termina o versículo. Aqui nós temos uma relação direta, queridos, entre a mudança de status que nós temos diante de Deus. Nós éramos condenados, nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, nós éramos rebeldes, e agora nós nos tornamos justos diante de Deus. Não somente fomos justificados, mas fomos adotados como filhos. E essa diferença é a operação
da graça de Deus na nossa vida, que, de novo, é maior do que todos os pecados somados. É o que fala aqui Romanos 5:20, quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa mudança de status, essa mudança de condição, essa mudança de situação, de condenados para justificados, o texto diz, resulta na vida eterna. Amados, precisamos pensar seriamente sobre essa realidade espiritual. Essa graça de Deus que nos alcançou, ela é maior que todos os pecados. Ela transforma quem nós somos, transforma a nossa história e transforma a nossa eternidade. Qual é o tamanho da sua eternidade? Quanto tempo vai durar a sua eternidade? Para sempre. Muda a sua eternidade. É isso que a graça fez por cada um de nós que cremos em Cristo. E mais, nós, por nós mesmos, não teríamos condições de escolher a Deus. Éramos rebeldes, pecadores, sabemos disso. Tito 1:1 fala que a fé é daqueles que Deus escolheu. Veja, foi enviado, Paulo Tito 1:1 fala, foi enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, essa graça nos alcançou, fez toda essa transformação, mudou a nossa eternidade, a revelia de nós mesmos. Nós não teríamos minimamente como fazer nada para sermos alcançados pela graça. E Deus, então, pega daquela bilhões de pessoas que se rebelaram e ele, de forma soberana, escolhe alguns. Romanos 9 fala que ele, de forma clara, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E esse é o nosso Deus, queridos. O que nos cabe tão somente é sermos gratos ao Senhor e vivermos uma vida de devoção que evidencie que nós fomos alcançados por essa graça. E a palavra que eu queria deixar para você é: seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. No seu coração possa brotar a gratidão por essa graça que te alcançou. Essa graça que abundou, superabundou, onde o pecado destruiu. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus por essa graça. E essa gratidão, Salmo 50:23 fala disso, que honra a Deus e nos sustenta e nos faz perseverar. Gratidão, amados. Gratidão. Essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Amém? Vamos orar. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela tua graça que nos alcançou, pela tua graça, Deus, que transformou quem nós éramos, transformou a nossa eternidade. Apesar, Deus, dos muitos pecados, ela nos transforma, ela nos salva, ela nos justifica, ela nos capacita, ela nos ensina a viver uma vida de devoção. Pai, nós clamamos ao teu Santo Espírito que o Senhor possa gerar no coração de cada um de nós uma gratidão inabalável por aquilo que o Senhor já fez por nós e nós sejamos movidos tão somente, Deus, por essa gratidão, por esse amor, por esse temor, por esse reconhecimento de quem o Senhor é. Que nada mais importe na nossa vida mais do que esse relacionamento de amor, de graça, de gratidão pela graça que nos alcançou. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Dia abençoado, que a gratidão possa brotar no seu coração, transbordar no seu coração. E amanhã, queridos, se Jesus não voltar, nós estamos aqui. Amém?